DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, nanana. Oh, nanana. Oh, nanana. Oh, nanana. Fala, remix. Oi, então solta a batida seca. Então só caramba. E aí, seca, solta a batida aí de novo. Vai, vai. E a menina ficou putinho na mente cantar que é do gordinho fogo. Beijo do gordo. Oh, nanana, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo ficar, nanana. Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Segurou? Oi, então solta a batida seca. Então só caramba. E aí, seca, solta a batida aí de novo. Vai, vai. E a menina ficou putinho na mente cantar que é do gordinho. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, भरपूर तालियां बजा दीजिए बेटा इन बच्चों के लिए। एस्पायर ग्रामर स्कूल के ये मासूम बच्चे बहुत खूबसूरत परफॉर्म कर रहे हैं। e a partir desse momento, lá caiu por भरपूर तालियां बेटा, जोरदार तालियां बजा दीजिए, हौसला अफजाई कर दीजिए इन बच्चों की। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस। Mente. Aumenta, Abusadamente. aumenta essa porra aí, é tudo na conta, vai. Fala, remix. बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हाथ लहराकर तालियां बजा दीजिए।